Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui para fazer a apresentação final do planejamento estratégico do Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó. Passo agora a palavra para os gestores Ana Caldeira e Lucas Xavier. Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É um prazer muito grande a gente estar aqui apresentando para vocês hoje esse trabalho de excelência que foi feito pela Macaúba para o Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó e que vai nos nortear nos próximos anos com relação às ações prioritárias que foram criadas junto com vocês, né? De uma forma participativa e com todo mundo ajudando a pensar e a criar juntos esse planejamento que para a gente vai ser muito importante e a gente espera que dê frutos maravilhosos. Meu nome é Ana Caldeira, eu sou a gestora estratégica do Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó, turismóloga, guia internacional, também consultora em turismo e em educação internacional, e há quase 7 anos já no Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó, e vivendo na nossa região há 17 anos. É um prazer estar aqui com vocês e vou passar a palavra para o Lucas Xavier. Boa tarde, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindos. É um prazer realmente estar aqui nesse momento de marco para a nossa instituição, né, para a nossa Associação dos Municípios do Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó. É um momento onde a gente está olhando para um futuro e definindo realmente o caminho e qual que é a nossa visão, o que a gente realmente tem como desafio e estratégias para a gente trabalhar aí nos próximos 4 anos. E o mais interessante desse processo, ao meu ver, realmente é o fato da gente ter construído juntos com os nossos associados, juntos com a comunidade, né, numa escuta muito ativa e, ao mesmo tempo, da escuta ativa com uma técnica muito apurada, né, com um olhar realmente de tendências de mercado, de tendência de gestão pública, de tendência de planejamento de destinos turísticos. Então, realmente, é uma entrega que foi elaborada com muito primor, com muito carinho, com o destino, né, região turística da Serra do Cipó, e com todos que estão aqui envolvidos nesse trabalho. Hoje, realmente, é um marco para a gente, para iniciar o trabalho aí para os próximos 4 anos, bem como para a gente conseguir apontar para o caminho e para o destino que a gente quer ter daqui 5 anos. Daqui 5 anos, qual região turística que a gente quer ter? Né? Como que a gente quer estar? E para não deixar para a gente definir ou decidir isso daqui 5 anos, a gente tem que iniciar agora. E hoje realmente é o início de tudo. Então, agradeço a todos que estão aí online com a gente, a todos que ainda vão ver essa live vai ficar disponível no nosso canal, e espero que todos compartilhem, vejam novamente, acompanhem a gente hoje, durante e daqui 5 anos também esteja com a gente, né? Estejam com a gente para comemorar os resultados e os aprendizados que a gente vai ter ao longo desse tempo. Então, aqui hoje é um momento realmente mais objetivo e uma fase para a gente realmente apresentar o que a gente preparou como estratégias, como definição de ações, né, para esse trabalho. Então, a partir de agora, eu vou passar a palavra para as meninas da Macaúba, né? A gente fala meninas de uma forma bem carinhosa, para as meninas da Macaúba, para elas iniciarem, então, essa apresentação. E ao longo aqui da nossa prosa, da nossa conversa, a gente vai fazendo aqui, né, a troca que normalmente é comum aqui nesses momentos. Meninas, fiquem à vontade, passar a palavra para vocês, estamos aqui de ouvido, olhos atentos. Maravilha, muita gente presente aí de todos os municípios do circuito. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Lívia, né? Sou uma das consultoras contratadas para elaborar e conduzir, facilitar essa escuta que o Lucas comentou. E vou iniciar a nossa conversa hoje. O Fernando, que é o presidente,
ele vai ter a palavra de abertura dele, em algum momento ele vai entrar, e aí a gente chama ele para falar, mas de qualquer forma a gente vai dando andamento, porque a proposta é que seja bastante breve, né? Essa aí é uma fotinho dos associados, né, que estiveram presentes neste encontro do Temos um Plano, juntamente com os representantes da diretoria administrativa do circuito. Então, só para ficar registrado. E aí, gente, a gente pergunta, né, já entra direto no ponto. Quem que elaborou esse plano? Foi o Lucas? Foi a Ana? Foi eu? Foi a Mari? Foi a Pri? Quem? Pode passar, Pri, por favor. Foram essas carinhas aí, pessoal. Para quem não sabe, a gente fez um encontro chamado de escutatório em cada um dos 9 municípios associados ao Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó. E essas pessoas que contaram para a gente quais eram as percepções deles sobre o circuito, o que eles esperam, quais os desconfortos, né? E, ao mesmo tempo, um trabalho deles se auto-reconhecerem. A gente também realizou pesquisa de demanda com os moradores, pesquisa virtual com os moradores de cada região, exatamente para a gente conhecer a opinião de todo mundo para poder montar esse plano. Pode passar, Pri. E fica essa mensagem, né? Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. E essa é a lógica, né? A gente não existe a menor possibilidade de a gente ser contratada para desenvolver um planejamento estratégico para uma região sem ouvir as pessoas que moram na região, que constroem o turismo. A gente sabe que o turismo é construído por várias empresas, por vários entes públicos e todos trabalhando juntos. Então, não tem como a gente fazer um plano que não seja participativo. Pode passar. Essa aí foi a foto do encontro estratégico para alinhamento das ações que a gente vai apresentar aqui para vocês. Pode passar. De forma resumida, gente, algumas entregas que já tiveram no processo de construção do plano, né? Foram 14 reuniões, 121 pessoas presentes nas escutatórias, 49 pessoas presentes no encontro Temos um Plano, 179 pessoas responderam a pesquisa que eu comentei com vocês, né, moradores da região. Hoje, o grupo de WhatsApp da região turística da Serra do Cipó tem 111 pessoas. Esse grupo foi montado durante o processo do plano, né, de estruturação do plano. A gente vai apresentar para vocês hoje 2 eixos estratégicos, 6 programas e 17 ações co-criadas com vocês. Então, vai ser um plano bastante enxuto. E é importante a gente ressaltar quais foram os resultados para além da entrega do documento, né? Porque muita gente fala, planejamento é só um documento que vai para a gaveta e depois ninguém mais acessa. A gente gosta de trabalhar o processo do planejamento como uma entrega em si. Então, a gente fez uma série de alinhamentos que já é um passo importante para o desenvolvimento do turismo na região, né? Pode passar, Primo. Uma delas que é o principal, né? Por que esses 9 municípios estão trabalhando em conjunto? A gente sabe que cada um desses municípios tem uma força, tem uma identidade e é capaz de atrair o turista, principalmente da região metropolitana, sozinho, pelos próprios atrativos que apresenta. Mas a força da região, ela tem impacto e potencial de, né, somados os atrativos, para atrair o turista nacional. E é por isso que o circuito está aqui, para trabalhar essa visão estratégica de região. Porque cada município está preocupado com seus próprios desafios. Para a gente conseguir pensar como que essa região vai se posicionar para realmente atrair turista durante a semana, para atrair turista o ano inteiro, atrair turista do Nordeste, precisa de ter alguém pensando sobre isso. E esse é o papel do circuito. Pode passar, Pri, por favor. Né? Essa estratégia de desenvolvimento da região. Pode passar de novo. E eu acho importante a gente ressaltar que, para que isso aconteça, todos os municípios têm que se apropriar desse nome, têm que se vender também como região turística da Serra do Cipó. Assim, a gente garante uma vantagem competitiva, a gente alinha com os nossos clientes, né? Qual região a gente faz parte, a gente impede o oportunismo de municípios que não são da região e se vendem como região, porque a região já tem um nome consolidado. E assim, gente, a gente precisa aproveitar a grande oportunidade que está aí, né? Em se falando de potencial que a gente tem. Hoje a Embratur está vendendo o Brasil com um foco muito grande no ecoturismo.
está querendo desassociar essa questão do turismo de sol e praia, que não gera tanta renda, não movimenta tanta economia, né, da base até os hotéis, né? Então, o ecoturismo tem esse potencial de fazer com que o turista gaste em mais pontos da cadeia produtiva. Tem mais gente fazendo parte do segmento ecoturismo, diferente do turismo de sol e praia. E a Embratur está batendo muito nessa tecla, a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Pode passar? E as corresponsabilidades. Neste plano, a gente falou o tempo inteiro que as ações apresentadas aqui não vão ser executadas somente pelos gestores do circuito. As prefeituras, as associações locais, todo mundo tem um papel, as iniciativas privadas, as empresas, a comunidade tem um papel para fazer esse plano sair do papel. O que o circuito faz, os gestores, a Ana e o Lucas, é articular. Então, esses foram alguns dos alinhamentos que agora está sedimentado, ninguém mais tem dúvida, né? E que a gente pode começar a caminhar a partir desses alinhamentos. Pode passar. E aí, não sei se vocês lembram, durante as escutatórias, a gente fez um processo de autodiagnóstico com os municípios. O que foi isso? A gente fez algumas perguntas e os moradores, os representantes das escutatórias, conseguiram identificar qual era o estágio de desenvolvimento que cada município se encontrava. Porque a gente sabe que tem município desses 9 associados que estão desenvolvendo o turismo, investindo no turismo há 20 anos. Alguns começaram a se envolver tem menos tempo, por isso cada um está numa fase. E o circuito precisa reconhecer isso para saber quais são as demandas prioritárias de cada fase. Aí a gente vai apresentar aqui o resultado desse autodiagnóstico que foi feito na base com vocês. Os municípios da primeira fase são aqueles que estão precisando de mais apoio na estruturação da gestão e da organização, de ter um conselho municipal ativo, participativo, representativo, que se encontra com frequência, né, que tem representantes das empresas, da iniciativa privada, e tem uma certa frequência de reunião. Então, esses que estão na primeira fase, Santa Maria, Baldim, Congonhas do Norte, Morro do Pilar, estão precisando de apoio nesse momento para estruturar essa gestão municipal de conselho, de legislação. No entanto, a gente ressalta que Morro do Pilar e Congonhas do Norte já representam características da segunda fase. Por quê? Porque eles já recebem grupos, né? Já tem empresas de Belo Horizonte fazendo visitas para Morro do Pilar e Congonhas do Norte, o que torna ainda mais necessário que eles se organizem dentro dos conselhos para que né, a gente traga mais benefícios do que prejuízos do turismo. Na segunda fase, são aqueles municípios que já possuem alguns produtos e serviços prontos para receber, que é Nova União e também do Mato Dentro, já tem aqueles atrativos, já tem aqueles, né, serviços e meios de hospedagem, atrativos já que cobram entrada, Nova União no caso da Cachaça Germana e também do Mato Dentro com algumas cachoeiras já com esses atrativos estruturados, mas ainda precisam de apoio na qualificação da prestação desses serviços, né, para a gente dar um salto de qualidade mesmo no que a gente está oferecendo. E na terceira fase, são aqueles municípios, Santana do Riacho, Conceição do Mato Dentro, Jaboticatubas, que já possuem essa estrutura mais consolidada, que estão há mais tempo investindo no turismo, no entanto, precisam de apoio para fazer a articulação dessa oferta, para comunicar de forma organizada, de forma ordenada. E é importante o circuito ter esse raio-x para saber como que vai atuar junto a cada necessidade específica e, ao mesmo tempo, promovendo a região inteira, né? Pode passar. E aí, só para contextualizar vocês, a proposta do planejamento, do último planejamento que foi feito em 2019, era potencializar as ações que já estavam acontecendo no território. Por quê? Porque o cenário institucional de engajamento dos associados, né, inclusive financeiro, não era tão forte. Então, a gente precisava fazer com o que já estava acontecendo no município. Então, a gente identificou quais eram as ações que já estavam acontecendo para potencializar. Já no planejamento desse ano, os associados já estão engajados, a gente já tem, né, temos 2 gestores, já tem uma estrutura institucional já resolvida, então a gente resolveu dar um passo a mais, ser um pouco mais ousado. Pode passar, Prim. E propor ações mais robustas, de mais impacto no território e no mercado. Vocês vão ver que é um número menor de ações que demandam investimentos maiores, mas que vai ter um impacto mais concreto. Pode passar, por favor.
E é sempre bom lembrar que o que norteou, né, os 17 projetos que vão ser apresentados aqui é a missão do circuito de promover o turismo responsável como estratégia para o desenvolvimento e integração regional. Pode passar. Com os seguintes princípios, né? Turismo responsável, natureza e cultura, respeitoso e lucrativo, fazer em conjunto, estimular a autonomia e fortalecer a região para aumentar a competitividade. Então, são esses princípios que nortearam, e a partir do que a gente conversou com vocês, foi elaborada essa frase, que é a visão do planejamento estratégico do circuito. Essa visão estabelece a meta do que a gente quer ser daqui a 5 anos, né, de qual vai ser o foco maior desse planejamento específico. Vou ler para vocês, que é tornar a região turística da Serra do Cipó referência em experiências e roteiros que valorizam a autenticidade das paisagens naturais e culturais, despertam emoções e transformam positivamente as pessoas e o território. Então, o circuito agora está enxergando o momento da região de se apresentar com mais qualidade, se apresentar realmente os seus produtos que já estão prontos, né, e qualificar aqueles que estão quase prontos, para a gente virar referência nessa oferta de produtos estruturados, que valorizam as características locais, os elementos locais, e que realmente vai causar esse diferencial, essa mudança, esse salto de qualidade, na verdade, na oferta da região. Vocês vão ver que muitas das ações estão focadas na estruturação desses produtos turísticos, experiências e roteiros. Pode passar. E aí, esses foram os 2 eixos norteadores, no qual a gente dividiu esses 17 projetos que a gente vai apresentar para vocês. O primeiro é o fortalecimento institucional e o segundo, o aumento da competitividade da região. No caso do fortalecimento institucional, o foco da gente promover a marca internamente, para que todos os moradores do circuito tenham consciência de qual que é o propósito do circuito, para que ele serve, reconheçam a marca, se fortaleçam do ponto de vista de destino. Então, tem muita coisa de qualificação, de integração entre os municípios, né? Então, esse eixo é como se fosse um trabalho para dentro, olhando para dentro dos nossos municípios. Aí eu vou apresentar rapidamente quais são as ações desse eixo. Esse eixo é dividido em 3 programas. O primeiro programa está relacionado à identificação, que envolve a produção de adesivos e tags de identificação da região, que é aquele produzido na região da Serra do Cipó, ou você está na região turística da Serra do Cipó, para a gente, né, deixar isso na boca do povo, tanto dos moradores quanto dos turistas. Fortalecer a marca internamente mesmo. A produção de mapas da região turística da Serra do Cipó, né, instalação talvez de placas ou pintar na parede esses mapas, para que tanto os turistas quanto os moradores se reconheçam enquanto região turística da Serra do Cipó. E o terceiro envolve a criação de um portfólio de talentos da região turística da Serra do Cipó. O que é isso? É a gente juntar, né, em um mesmo documento as nossas atratividades culturais, os nossos músicos, para que a gente estimule que cada município contrate, inclusive, músicos e apresentações culturais de outros municípios, promovendo, assim, essa integração entre os municípios, esse reconhecimento, inclusive, cultural, essa troca de experiências cultural. Pode passar para o próximo. O segundo programa, que a gente chamou de Integra Circuito, é o fortalecimento das reuniões itinerantes do circuito, né? Agora, realmente, vai ter um calendário de reuniões em que cada município vai ser o anfitrião para receber os representantes dos outros municípios e conversar sobre a região. Nessas reuniões vão ser feitas visitas técnicas, exatamente para aproximar, para todo mundo saber, reconhecer quais são os atrativos do município vizinho. Pode passar. O Prêmio Anual Destaques do Turismo, né, para a gente reconhecer quais são as boas práticas e valorizar e estimular a troca, né? Cada município já está fazendo alguma coisa bacana, então a gente vai ter um evento para potencializar isso. Pode passar. E o intercâmbio de feirantes e eventos esportivos, que é uma outra estratégia para a gente integrar e promover com que feirante de um município conheça como que funciona a feira do outro município, quais são os produtos dos outros municípios, se integrem, pensem em ações articuladas. E a mesma coisa dentro da lógica dos eventos esportivos, né? A gente começar a pensar dos eventos acontecerem, fazer um calendário anual
e acontecerem em cada período em um município do circuito. E o terceiro programa desse eixo 1 envolve a qualificação para o turismo nos distritos e povoados. A gente já vem fazendo, alguns municípios já receberam esse projeto, que é, né, uma série de encontros para que as comunidades se apropriem das estratégias mais interessantes para o turismo e pensem em alternativas que atendam às demandas de cada local. O outro programa, cursos de empreendedorismo, focados especialmente na meio de hospedagem, condutores, restaurantes, nessa turma que compõe a cadeia produtiva do turismo. Próximo. O catálogo de serviços do circuito. O circuito vai montar um material, vai visitar cada município, né, cada associado, apresentando, essas são as atividades que o circuito pode fazer e que você pode demandar de acordo com o estágio de desenvolvimento do seu município. Então, eles vão criar juntos um programa de atuação do circuito em cada município, fortalecendo as demandas específicas de cada um. Próximo. O encontro de qualificação sobre marketing, exatamente para trazer esses conceitos, né, de como a gente se apresentar de forma unificada, para a gente ter, né, os empresários da região todos falando a mesma língua, se apresentando da mesma forma. E, por fim, apoio à pesquisa no território, porque a gente sabe que a gente precisa de dados para a gente conseguir ter estratégia. Então, a gente precisa de informação, a gente precisa de saber quais são as maiores demandas do turismo para a gente conseguir estimular a qualificação no sentido que a demanda que a gente quer precisa. Então, de forma bem rápida, esses foram os 3 programas do eixo 1, que é aquele focado no fortalecimento institucional, e um grande diferencial desses projetos envolve que, no processo de articulação, de elaboração, de construção de como que vai ser a etapa de cada um desses projetos que eu apresentei, que vão ser distribuídos ao longo dos próximos 4 anos, a gente convida especialistas da própria região para pensar junto como que vai ser cada uma dessas ações. Então, essa é uma das propostas metodológicas também. Agora, eu vou passar a palavra para a Mari, para ela continuar apresentando para vocês os projetos. Boa tarde, todo mundo. Uma satisfação gigante estar aqui com vocês nesse dia de hoje, um trabalho que a gente vem fazendo desde agosto, muito bem pensado, carinhosamente desenhado e construído em conjunto com vocês. Então, hoje a gente compreende como um grande dia, né? Um dia de celebrar, um marco de um novo momento para os próximos 4 anos, e ver a casa cheia aí com 45 pessoas assistindo ao vivo e sabendo que muitos vão assistir, né, a gravação, é uma satisfação para a gente, porque é para a região, né? A gente, Lívia já falou aí das corresponsabilidades, né? Não cabe somente aos gestores da atuação, mas de todo mundo, porque a gente está falando de uma região maravilhosa que merece ser destaque aí para mais e mais pessoas chegarem e conhecerem essas belezas. E como a Lívia comentou, o que ela apresentou com relação ao eixo 1 diz do olhar para dentro, e agora vamos olhar para fora, né? Pensar em ações que dizem dessa questão de apresentar a região turística da Serra do Cipó, né? Despertar o desejo das pessoas de conhecerem essa região. Porque uma questão é a gente olhar para a nossa casa, outra coisa é apresentar essa casa já arrumada, organizada, direcionada para um público que a gente quer, entende que também vai valorizar aquilo que a gente tem para apresentar. Então, como primeiro programa, é um eixo também com 3 programas, né? E o primeiro programa é o Experimente. Então, é uma ação que visa, assim, tornar as atividades produtivas enquanto experiência, né? Estruturar os produtos turísticos para apresentar isso para o mercado, seguido de uma ação de cocriação de roteiros intermunicipais. Então, através dos roteiros, a gente provocar a integração dos municípios, né? A conexão desses municípios, para que cada município consiga oferecer o que tem de melhor, e com isso a gente aumentar a permanência do nosso turista, fazer sim, estimulá-lo, né, a conhecer toda a região,
não somente um turista de final de semana que às vezes tem pouco tempo e acaba se mantendo num único lugar, mas aqui a ideia é, a partir desses roteiros, dessas experiências, desses produtos, a gente incentivar que as pessoas queiram visitar a nossa região por mais tempo e circular, né, por mais municípios. E aqui, quando tem essa estrelinha, é porque diz dos projetos prioritários, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Então, só para vocês registrarem essas estrelinhas. O outro programa, a gente deu o nome de Vitrine, que é uma promoção mais estratégica e ativa da nossa oferta. Então, o primeiro projeto, né, Descubra a Região Turística da Serra do Cipó, é uma proposta de apresentar a região para operadoras, para agentes de viagem, fazer rodadas de negócio, né, colocar os receptivos turísticos locais em contato com essas operadoras, para conversar mesmo na linguagem do mercado. O outro, né, um vídeo promocional com banco de imagens. Esse banco de imagens da região turística foi uma demanda que a gente ouviu em todos os municípios, né, um pedido para qualificar, trazer mais qualidade, melhor dizendo, para essas imagens que os municípios utilizam nas mídias sociais, nas apresentações que eles fazem. Então, é essa proposta, assim como os outros dois anteriores, ele também está com essa estrelinha, porque ele está sendo considerado, então, um projeto estratégico. E quando a gente fala de vídeo promocional, é aquela produção cinematográfica que vai realmente encantar todo mundo, até quem já conhece a região vai ficar de boca caída, assim, de queixo caído, tipo, nossa, sério, que maravilhoso isso. Para que as pessoas se encantem, queiram sim conhecer a região. Quando a gente fala de turismo, a gente está falando de despertar um desejo, de despertar curiosidade, uma vontade de viajar por esses lugares. Então, um vídeo, um banco de imagens muito bem feito, ele consegue contribuir nesse sentido, né? E o outro projeto, como eu comentei, dessa promoção mais estratégica e ativa, é a promoção da região para turistas nacionais e internacionais. Hoje a gente já, a partir desse trabalho, é possível perceber que sim, tem um público internacional interessado no que a gente oferece. Né, o próprio comentário que a Lívia falou sobre a questão da Embratur hoje, para além do Praia e Sol, está promovendo o Brasil como destino de ecoturismo. Então, isso é muito estratégico e oportuno para a região turística da Serra do Cipó aproveitar esse movimento e surfar nessa onda em conjunto com esse momento do Brasil. O outro programa, né, como que a gente vai executar tudo isso, é o Amplia na Fonte. Então, é um projeto que chama Núcleo de Captação de Recursos, que é justamente a proposta de criar um grupo de trabalho com os prefeitos e os gestores, considerando, então, a necessidade de captação de recursos externos ao recurso que o circuito recebe ali de mensalidade, recurso direto que ele recebe de mensalidade, que a gente sabe que hoje é o suficiente para manter a casa funcionando e algumas outras ações menores. Mas como a gente comentou ali, usou muito essa palavra, né, ações mais robustas, a gente precisa de recurso para conseguir executar tudo isso que a gente está apresentando, né? Então, de forma geral, aqui é um mapa que a gente consegue ver todos esses 2 eixos, os 6 programas e as 17 estratégias, né, os 17 projetos, perdão. E aqui a gente começa a falar, então, um pouquinho de valor, né? Porque é tudo muito lindo, é maravilhoso a gente trazer todas essas ações pensadas em conjunto com vocês, né? Pensadas e validadas por vocês, e isso tem um custo de execução. Então, quando a gente coloca aqui curto prazo, é um ano somente de execução, então é de março de 23 a março de 24, e o custo dessas ações com orçamentos feitos nos últimos dias, então são orçamentos recentes, e que durante a execução isso pode haver mudanças, para mais, para menos, depende da negociação também que pode ser feita, né? Mas tem aí uma estimativa de 521 mil, um ano de execução. Já no segundo ano, que é o médio prazo, então é de abril de 24 a abril de 2025, seria 797 mil, aproximadamente. E o terceiro ano, abril de 2025 a dezembro de 2026, que é o que a gente está chamando de longo prazo.
Então, né, mais para o final, já do meio para o final da execução desse planejamento estratégico, um valor de 783 mil, né? Isso somado dá aproximadamente 2 milhões, né? Quando a gente vê esse valor aí que a gente endossa e reforça a necessidade desse último projeto que a gente apresentou do Núcleo de Captação de Recursos, pela importância de captar recurso para executar ações volumosas, vultuosas, que tragam grandes impactos. Do contrário, a gente vai ficar, a nossa região ela vai ficar à mercê do potencial que ela tem, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala do núcleo de captação de recursos, a gente estimula que sim, os prefeitos se apropriem disso em conjunto com os gestores, que consigam essas reuniões, como já está programado, né? Ministério do Turismo, Secretaria de Estado de Turismo, e os gestores também façam um outro caminho em conjunto com a iniciativa privada local e outros representantes públicos também, de acessar a iniciativa privada. A gente levantou ao longo de todas as escutatórias grandes empresas, né, o que foi até uma surpresa para a gente ao longo dessas escutatórias, que são possíveis parceiros, patrocinadores de ação dessas ações, dessa execução das ações, ao mesmo tempo também a possibilidade de captar esses recursos até por meio de editais. E aí, como que a gente vai ver se esse planejamento estratégico está gerando o resultado esperado, se ele está, de fato promovendo impacto como previsto, né? São os indicadores, que foi uma forma de traduzir os objetivos dos eixos em maneiras de medir esse resultado. Então, é como se a gente trouxesse um pouco de um pensamento de engenheiro para um contexto de área de humanas, né? Então, como que a gente traduz isso em números, que é um desafio. E aí, pensando, então, em todos esses objetivos que foram apresentados, essas ações, esses desejos que a gente coletou no território durante esses meses de trabalho e essas escutatórias, um dos indicadores que a gente recomenda é o número de pessoas e o tipo de participantes nas reuniões do circuito, como uma forma de quê? Perceber que o município, né, os moradores, iniciativa privada, sociedade civil e poder público, eles estão, sim, interessados, engajados e motivados a apoiar e até executar em parceria com o circuito. Então, o número dessas pessoas nas reuniões diz disso, né? Um outro indicador que a gente está propondo, né, é o número dessas reuniões e encontros conduzidos pelo próprio circuito. Então, um caminho do circuito ser esse promotor desses encontros também, para além das reuniões itinerantes que foram apresentadas, mas reuniões temáticas, né, conforme a gente vai tem o dentro do plano de ação. Um terceiro indicador, que é a questão de quanto de recurso externo foi captado. A gente já apresentou, então, o número de ações, a gente apresentou os valores estimados e quanto esse núcleo gestor, né, de captação de recurso conseguiu captar, quantos patrocinadores. Um outro, né, o quarto indicador aí, é o número de apresentações promocionais e rodadas de negócios, se a gente está falando, então, do circuito, né, pensando que o foco desse planejamento é o território, mas é também acessar o mercado, quantas interações com o mercado aconteceram, quantos receptivos estiveram na região sudeste ou outras que a gente considerar interessante. Isso, quando a gente fala desses encontros, a gente está falando de geração de negócio, né? A gente está colocando iniciativa privada para conversar com a iniciativa privada, isso faz toda a diferença, né? Um quinto indicador é o número de moradores que, ao responderem um questionamento, consigam falar o que é o circuito, que sim já ouviram falar, que sim sabem quais ações o circuito executa, né? Que foi uma das perguntas realizadas que a Lívia até apresentou, foram 179 respostas, né? 172 de moradores, e grande parte, ainda que seja da área de turismo, nesse momento a gente percebeu que sim, eles já ouviram falar do circuito, mas na hora que questiona sobre o que o circuito faz, eles trouxeram algumas informações que não são condizentes com a atividade do circuito. Então, isso é uma forma de saber que o circuito, mais do que
é uma forma de registrar que o circuito está, sim, conseguindo comunicar as ações e os resultados que ele tem gerado, tá? Através do olhar de outras pessoas. E, por fim, e não menos importante, né, para a gente conseguir alcançar aí esse resultado de fato, colocar a região turística da Serra do Cipó na vitrine, né, a conhecimento de mais pessoas, consolidar o destino, é a taxa de execução desse planejamento estratégico, né? Então, do plano de ação de 17 ações previstas, quantas foram executadas e como que foram executadas. Esses indicadores, eles são informações importantes para analisar, avaliar e ajustar todo esse planejamento, porque como ele tem uma validade de 4 anos, as coisas mudam também, assim como aconteceu no anterior, que teve uma pandemia, algo não previsto. Então, é importante, sim, ter esse direcionamento, mas entender também que, né, será que essas ações, quando estão sendo executadas, elas estão trazendo os resultados esperados? Então, esses dados aqui, eles conseguem ajudar na tomada de decisão e na montagem, na construção do cenário, se de fato está alcançando o que foi esperado, né? Deixa eu passar. E agora, para a gente, né, começar a já caminhar para o fim aqui da apresentação, né, dessa parte do planejamento estratégico, o objetivo era realmente não ler todo o planejamento estratégico, a gente vai deixar isso para vocês e a gente recomenda que vocês leiam, discutam entre vocês em cada município, né, tirem as dúvidas com os gestores, a gente da Macaúba também fica à disposição. Mas a gente realmente pensou, ao elaborar esse documento e essa apresentação, que ela seja mais objetiva, né, mais ilustrativa também, como uma forma de compreender o macro, e os detalhes estão no documento. Então, como recomendações para os gestores, os associados e também, né, para a iniciativa privada que está aqui presente, importantíssimo não deixar o grupo esfriar. Então, tem um grupo de WhatsApp, são mais de 110 pessoas hoje nesse grupo, e para além disso, como houveram encontros presenciais, o entusiasmo foi criado, as pessoas estão estimuladas e elas querem ver a coisa acontecendo. E não é só responsabilidade dos gestores, é sim deles, mas também de vocês, de fomentar, alimentar essa energia positiva do outro, tá? Outra recomendação, envolver sempre a iniciativa privada e a comunidade nas decisões, né? Então, decisão de priorização, decisão de contratação, de datas, enfim, a melhor forma de executar para cada município, né? Terceira recomendação, apresentar os projetos, né, aqueles que a gente comentou ali, para os parceiros estratégicos, então é colocar mesmo esse planejamento debaixo do braço, as ações elas estão muito detalhadas para que todo mundo, ao ler o documento, consiga ter uma compreensão do que está sendo apresentado e falado, para, às vezes, até, né, bater na porta ali junto com o circuito, não só o circuito, mas conseguir captar outros recursos, né, talvez não previstos aqui na lista de possíveis patrocinadores que a gente trouxe. E uma última recomendação é divulgar esse planejamento nas reuniões dos conselhos municipais de turismo, dando destaque também para o entendimento do momento do diagnóstico que foi feito do seu município, para quê? Ali ele traz um passo a passo do desenvolvimento do turismo, né? Pensando num processo, numa cadência de ações. Então, fica mais fácil a gente compreender por onde pode ser iniciada essa atividade, tá? E aqui, só onde esse planejamento estratégico ele vai ser compartilhado, é o que a gente chama de Linktree, né? Árvore de links. Então, é um link que tem todos os documentos oficiais do Circuito Serra do Cipó. Vou pedir para o pessoal colocar aí no chat, né? Qual que é esse link. Então, já registrem para vocês poderem acompanhar. E aquelas pessoas que ainda não, que estão na apresentação aqui assistindo a gente, não está dentro do grupo, que é um grupo de WhatsApp importante, né, com moderação de informação, com informação de qualidade e direcionamento das informações, peça a Ana, ao Lucas, para serem incluídos no grupo, tá bom? E o que vocês vão encontrar nesse documento?
a gente é suspeita para falar, mas o documento está lindo, maravilhoso. E o que é importante? Vai ter informação de cada município, um autodiagnóstico de cada município, trazendo, então, qual que é o estágio, quais foram as percepções que a gente percebeu ali durante o momento de encontro e as boas práticas, os resultados das pesquisas, né? Todas essas informações, elas direcionam a decisão da construção dessas ações, então não foi nada tirado, né, a gente imagina, não, isso tudo foi uma base para a gente construir essas proposições, o detalhamento de cada eixo, programa e projeto, caminho para medir e avaliar esses resultados, a missão e a visão, como associado, como morador da região turística da Serra do Cipó, é importantíssimo que vocês tenham na ponta da língua qual que é a visão, né? O que se espera enquanto destino turístico, né? Então, o que se espera nos próximos 4 anos disso tudo que foi desenvolvido em conjunto com vocês. E, por fim, não menos importante, a questão da memória das reuniões, fotos, lista de presença, para vocês verem quem esteve presente e tirar qualquer dúvida que sintam necessidade, né? Agora, como a gente comentou, esse trabalho foi todo feito de forma conjunta e não seria que na última apresentação que a gente deixaria isso de lado. Então, a gente achou importante, a gente considerou importante trazer 3 representantes, um representante da sociedade civil, um representante da Secretaria de Turismo e da iniciativa privada, para falar de forma breve como que foi, né, o que significa ter esse planejamento estratégico do circuito Serra do Cipó. Vou passar a fala, então, para o Marcos. Boa tarde, estão me ouvindo aí? É isso aí. Eu quero iniciar parabenizando ao Leandro aí da gestão municipal pela escolha do circuito, foi uma escolha muito acertada. Parabenizar também o circuito pela escolha de vocês, né, da empresa Macaúbas, por essa assessoria, o modo como vocês têm conduzido isso tudo. É muito importante esse trabalho que vocês têm feito, né, de trazer um planejamento estratégico, assim, com muita leveza para todas as pessoas que participaram dessas escutatórias. Todo mundo, né, se sentiu acolhido nessas reuniões, todas as pessoas que participaram, e, né, recebeu essas informações que vocês procuraram com muita leveza, e eu vejo que isso contribuiu para identificar essa vocação que cada município tem e trabalhar ela da melhor forma possível, né. Então, eh, a gente como município aqui de Baldim só tem a agradecer por essa ação e muita coisa boa está por vir aí. A gente fazer parte dessa região, né, da Serra do Cipó e aproveitar melhor esse potencial que a gente tem. Ótimo, Marcos, obrigada pela fala. Muito bom, né, ter te conhecido também ao longo desses encontros, e a gente fica na torcida mesmo para que isso, né, chegue em cada vez mais pessoas. Vou passar a palavra, então, para a Juliana, representando os demais secretários de turismo, né, secretária de turismo de Nova União. Ju, seu microfone está mudo. Tá bem. Tá. Gente, boa tarde, né? E é sempre muito bom estar participando e estar presente, né? Então, assim, esse planejamento, já tem um bom tempo, né, que estamos fazendo isso, né, e que estamos aprendendo todo dia, né, e eu sempre falo isso, que a gente aprende um pouquinho todos os dias e vamos continuar aprendendo, e isso é muito bom. Então, assim, é um planejamento que foi estratégico, né, que o circuito, que foi construído, assim, com muitas mãos, né, e ouvindo com a participação de muitas pessoas, né, então, nada melhor do que construir alguma coisa ser construída através disso, de muitas pessoas pensando e dessa forma. Então, essas ações, elas são importantíssimas e serão fundamentais, né, para esse destaque que a gente tanto quer e que a gente tanto sonha com responsabilidade, que é o que a gente mais precisa também
né? Então, esse destaque no cenário tanto estadual como nacional e municipal também. Né? Então, a nossa região ela é linda, né? Ela é encantadora, e isso atrai muitos turistas, né? Então, assim, é esse fortalecimento mesmo que a gente precisa, né? Para poder a gente buscar, né? Muito mais melhorias. Então, assim, eu sempre tenho uma frase, né? Que a gente... Eu tenho, não, a frase não é minha, né? A gente copia, que é do Rogério Oliveira, que é: juntos nós somos fortes, né? E a gente vai longe, mas unidos nós somos muito melhores, e aí a gente vai muito mais além. Então, essa é a minha fala, que é caminharmos sempre junto e desenvolver um turismo para todos. Excelente, Juliana. Até arrepiei na hora que você falou, unidos somos melhores. É isso mesmo, né? Se a gente está falando de região turística, a gente não está falando de um único município, mas a gente está falando da soma e da integração de todas essas belezas, né? De forma conjunta. Isso é muito bom. E sempre de forma muito responsável, dando destaque, mas com bastante responsabilidade, né? Isso Exatamente. é ótimo. Isso. Maravilha. Obrigada pela participação, tá? E obrigada por fazer parte. Excelente, a gente que agradece. Passo a palavra, Lucas, Ana. Eu posso continuar aqui a apresentação? Pode continuar, concluir aí, e aí depois a gente chega dando os nossos pitacos. Tá. Na verdade, o momento da apresentação agora é realmente passar para vocês trazerem as boas notícias, né? Ótimo. Mas antes, Olha, vamos Fernando... aproveitar que o Fernando, nosso presidente, acabou de entrar aqui na sala. Chegou numa boa hora, viu, Fernando? Uma ótima hora. Que é realmente assim, de dar destaque mesmo para esse processo. Vou passar a palavra para o Fernando. Fernando, fica à vontade aí para abrir o peito e falar à vontade. Então tá bom, boa tarde. Desculpa aí, aconteceu um imprevisto aqui no posto de saúde. Eu tive que ainda virar motorista ainda e socorrer um pessoal aqui, mas graças a Deus não correu nada demais. Não. Então, eu vou... Não sei se como já está a apresentação, se já está no final. Vocês devem repassar para a gente essa apresentação, né? Falar da importância que é para a gente esse plano, né? O quanto nós estamos ansiosos e aguardando esse plano, e o quão importante vai ser para todos os nossos municípios aqui que pertencemos ao circuito. Maravilha, Fernando. Olha, agradecemos demais aí a parceria ao longo do processo, né? O Fernando é nosso presidente do circuito, e como bem a Juliana falou, o nosso trabalho é um trabalho coletivo, né? Não tem como a gente trabalhar solo, até porque a gente trabalha com um conjunto de municípios e, consequentemente, para um conjunto de pessoas pensantes e muito pensantes. Então, é um processo realmente bem colaborativo, né, Fernando? Então, assim, só para dar um contexto geral, que é o que eu falei, né? Depois a gente entra com o pitaco, e aí para a gente já caminhar aí para as boas notícias que a gente quer passar. Acredito que o que a gente observou até aqui na nossa apresentação realmente é um trabalho e um resultado bem objetivo, bem claro do que a gente quer, como a gente quer, quem que vai de fato estar envolvido e qual é o grande desafio nosso, né? A gente está falando aí de alguns valores volumosos, e aí para deixar claro também que esses valores não significa que a gente tem isso em caixa, não. Estamos longe disso. Mas o desafio e o poder de ter um planejamento bem estruturado é exatamente esse. A partir do momento que a gente sabe dos valores das nossas ações, o que a gente almeja e o que a gente precisa correr atrás, aí sim há o trabalho colaborativo, aí sim há o trabalho em conjunto, para que a gente consiga, de fato, captar esse recurso e executar as ações que estão propostas. Lembrando que é um planejamento para os próximos 4 anos, né? Então, não é de hoje para amanhã que a gente vai executar tudo. Há aí um caminho pela frente, caminho esse que já está sendo trilhado e já foi iniciado muitas atividades para a gente realmente fazer acontecer.
né? Outro ponto que eu acho que é interessante a gente destacar durante essa apresentação, que a Macaúba nos acompanha enquanto empresa contratada, né, nesse processo de planejamento, começo, meio e fim, nos conduziu até aqui, com essa escutatória, com essa priorização das ações, né? Foi realmente um trabalho muito enriquecedor mesmo, para que a gente consiga realmente traçar estratégias, mas o nosso desafio agora é com a gente circuito, a gente municípios, né? As meninas seguem, né, enquanto empresa contratada em algumas ações que mais para frente a gente vai ter, em alguns momentos pontuais, mas o circuito em si somos nós, os 9 municípios associados, juntamente com a diretoria executiva que a gente tem, juntamente com o presidente que tiver ali no mandato ao longo desses próximos 4 anos. Então, o desafio realmente é nosso, né? Não é único aí, ó. Exatamente, o circuito somos todos nós. E eu diria mais, tudo que a gente tem é nós. Eu já disse essa frase em várias outras oportunidades e volto aqui a dizer, né? Então, é com a gente mesmo, não tem para quem correr, somos nós. Então, dito isso, vocês vão ver mais para frente as meninas novamente em outras atividades com o circuito, mas a execução desse plano está na nossa mão, tá? E aí eu já sigo para as boas notícias. Antes, Ana, se você quiser fazer algum comentário sobre o que foi apresentado, fique à vontade. Eu vou aproveitar antes de passar a palavra para a Ana, porque eu sei que aqui é uma audiência eterna. Espero eu que esse vídeo circule mundos, né? Então, só me apresentando que eu pequei ali pelo ânimo, né, que estava ali no início de querer ver logo a apresentação. Também sou gestor do Circuito Turístico Parque Nacional da Serra do Cipó, sou gestor executivo, realmente estou mais ali na ponta, né, em campo, com mais frequência. Estou no circuito tem aí quase 2 anos. Nesses 2 anos eu tive a sorte de chegar numa fase maravilhosa do circuito, onde realmente a gente tem diretrizes muito claras do que fazer, do que a gente quer, e esse plano é mais um sucesso para o nosso trabalho, né? Enquanto gestores, é primordial a gente ter planejamento. Se não tem planejamento, a gente não consegue trabalhar com eficiência, né? Eu acredito que a gente está numa fase excelente do circuito nesse ponto, né? Inclusive com entregas. Ana, fica à vontade. Oi, gente. Primeiro, falar da felicidade que é a gente ver um trabalho tão bem feito e, mais ainda, feito de baixo para cima, de forma participativa, colaborativa, né? Isso enche a gente de orgulho, porque é isso mesmo, o circuito somos todos nós. Hoje, eu e Lucas estamos à frente da gestão apenas, né? Mas a gente tem aí um trabalho gigantesco que a gente depende muito de vocês. Vocês viram essas ações, principalmente essas ações, esses projetos maiores, né? A gente vai precisar demais da participação, tanto dos prefeitos associados, quanto da diretoria executiva, e também de todo mundo que está direto ou indiretamente vinculado, ligado ao turismo, de alguma forma, tá? A gente vai, por exemplo, quando a gente for fazer os roteiros, a gente vai precisar muito da expertise dos condutores, dos receptivos, para nos guiar, literalmente, né, nessa confecção desse projeto. E assim será com todos eles. E o que a gente quer deixar aqui para vocês é que nós estamos sempre à disposição de vocês, tanto para explicar, né, em detalhes as ações, o que é realmente o circuito, como que a gente trabalha, os municípios também, a gente sempre está, né, participando das reuniões, seja de conselho, seja Conselho Municipal de Turismo ou outros conselhos, vários, né, que o circuito participa, mas fiquem à vontade também para nos demandar, tá? Para a gente poder estar mais próximo de vocês. Então, isso para a gente é essencial, que a gente trabalhe guiado por um planejamento estratégico tão bem feito, norteador, mas agora a execução vai ser conjunta mesmo, tá? E sempre a gente vai reportar para vocês os resultados,
as expectativas, aquilo que a gente está conseguindo, né, gerir e gerar, né, de resultado aí para vocês, e estaremos sempre à disposição de vocês. Vocês vão receber lá dentro do grupo o Linktree, tá? Para vocês acessarem todos os nossos documentos, além dos documentos internos do circuito, que vai contar agora também com este planejamento e também com o nosso plano de marketing, tá? Quem ainda não viu, aqui nesse canal do YouTube, a gente tem também uma apresentação falando sobre o plano de marketing. Fora isso, também a gente disponibiliza para vocês uma biblioteca gigante, né, com vários documentos para estudo, né, para entendimento maior sobre o que é o turismo, né, e como que a gente pode alcançar esses resultados. E fora isso, agora eu vou passar de novo a bola para o Lucas, né, porque a gente tem várias notícias boas, muita coisa que a gente já está fazendo, e que a gente vai ter muito orgulho de dar continuidade, mas também, dentro já desse planejamento, a gente já tem ações já direcionadas e em execução, tá? Então, vou passar para o Lucas, para ele poder dar essas boas novas para vocês. Isso aí, Ana. Então, assim, antes de falar das boas novas, só reforçando o que colocaram na tela há pouco, a gente tem aí as nossas redes sociais, sigam a gente nas redes sociais, lá vocês vão conseguir ver o encaminhamento, o andamento das coisas, né? Essa primeira @IGR Parna Serra do Cipó é onde a gente vai colocar tudo que diz respeito a projetos, reuniões, toda essa parte do planejamento, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, isso no Instagram. E o @Circuito Serra do Cipó é onde a gente coloca o que é promocional, tá? Então, dito isso, vamos lá. Vocês viram aí na apresentação algumas ações com estrela, né? Ou seja, que são esses projetos mais prioritários. Então, a gente está avançando já para esses projetos prioritários, a gente já tem trabalhado os orçamentos, detalhamento técnico dos projetos, exatamente para a gente avançar para a captação de recurso, né? Para a gente captar recurso hoje precisa qualificar e detalhar o projeto, né? Colocar preço, colocar cronograma e bater de porta em porta. Para isso, a gente precisa ter essa ferramenta para captar recurso. Então, isso já está em andamento, tá? Já está acontecendo. Então, a gente já tem aí os principais projetos nesse processo de qualificação, que basicamente seria experiências e roteiros, né, que as meninas colocaram, vídeo promocional e ampliar o nosso banco de imagens. Hoje a gente já tem um banco de imagens maravilhoso, vocês podem ver lá nas postagens da rede promocional, mas a gente tem um desafio sempre de ampliar. E, por fim, a parte de sinalização, de pertencimento das cidades mesmo ao nosso circuito. Então, a gente já está avançando também para a qualificação, detalhamento técnico desses projetos, para captar recursos e, então, a gente realmente colocar para acontecer. Então, a primeira notícia boa é essa. A gente já avança para a parte, realmente, de ter ferramenta para executar esses projetos. Além disso, é muito importante a gente dar sequência e continuidade à presença do circuito, né? Não só no sentido de sinalização, mas institucionalmente falando. Então, em 2023, a gente já tem um calendário de reuniões definidos, a gente tem aí previsto reunião em abril desse ano, junho, setembro e novembro. São reuniões itinerantes, né? Ou seja, vão acontecer em mais de um município, cada vez vai ser em um município. Todas as definições, horários, dia, local, como que vai ser, vocês vão acompanhar exatamente no nosso Instagram, no grupo de WhatsApp que a gente tem, né, para a gente comunicar essas coisas. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais. Além dessa parte, a gente tem projetos que a gente está dando continuidade, então tem um projeto de qualificação que a gente sim vai dar continuidade neles. É um projeto onde a gente foca nos distritos turísticos, né, de cada município, onde a gente qualifica realmente a comunidade e juntos com a comunidade a gente define qual atividade, o que se quer como turismo.
e a partir de cada curso, de cada grupo que participa dessa qualificação, ou seja, a partir de cada distrito turístico qualificado, a gente gera produto, a gente gera um resultado em conformidade com a demanda daquele local. Então, é algo que a gente tem já executado em alguns dos nossos distritos, a gente já passou por 4 ou 5 municípios, né, dos 9, e aí esse ano a gente retoma e dá continuidade com aqueles municípios que ainda não receberam o projeto de qualificação. E, por fim, para essas primeiras boas notícias, porque eu espero que ao longo dos 4 anos a gente tenha muitas outras tantas boas notícias e resultados assim que vocês consigam perceber na rotina de vocês, a gente também tem um site que vai ser lançado agora em abril, também com data, local, se vai ser online, link, tudo certinho. A gente vai colocar isso nas nossas redes sociais e grupos, então fiquem atentos. O site ele tem o objetivo realmente de promover a região turística da Serra do Cipó enquanto destino turístico, né? Então nele vocês vão perceber o nosso posicionamento, o que é colocado lá no planejamento de marketing, é onde a gente trabalha hoje o resultado que a gente tem dentro das redes sociais, o que a gente vai colocar no site, o que a gente vai alinhar nas ações de roteirização. Então, todo o nosso trabalho, por isso que eu gosto de reafirmar, estamos num momento muito interessante do circuito. A gente tem diretrizes muito claras, a gente sabe o que a gente quer, porém, exige tempo, né? Infelizmente, não é de um dia para o outro, e a gente sabe que tem uma carreira, um caminhar muito longo até chegar aqui, né? Mas hoje, esse momento, ele é bem estratégico, uma vez que a gente sabe o que a gente quer daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, está muito claro para a gente. Agora, o esforço realmente é avançar com os projetos para a gente realmente, daqui 4, 5 anos, conseguir olhar para trás e perceber, de fato, os resultados, né? Então, de primeiras notícias, eu acho que a gente já tem bastante, e a gente tem potencial e capacidade, não só potencial, a gente tem capacidade de entregar muito mais. Para que isso aconteça, é muito importante a gente entender esse senso de destino turístico. Destino turístico no sentido coletivo, no sentido colaborativo, no sentido de tomar decisões, de escolher prioridades, né? Então, eu acredito que realmente o plano ele traz essa calma no nosso coração. A gente sabe minimamente os critérios, o que a gente quer e por que a gente está tomando decisão. Ana, meninas, fiquem à vontade, agradeço as meninas aqui, volto a dizer, eu falo meninas no sentido muito carinhoso, né? Então agradeço a Macaúba pelo trabalho que realmente desempenharam ao longo desses últimos meses, e pelo trabalho que tem desempenhado em conjunto, em parceria com o circuito, em tantas outras ações, né? Realmente são resultados que a gente vê no nosso dia a dia. A gente que agradece, é sempre um prazer, né, atuar aqui na região. A gente tem um amor, né, um carinho muito especial, e também, né, pela abertura, né, pela possibilidade, né, que toda a diretoria, né, nos deu também, né, de atuar, de trazer as recomendações, as sugestões, e ter um olhar tão próximo, assim, da região. Então, a gente agradece muito. Vamos convidar o presidente aí para encerrar. E, né, relembrar que todo mundo aí, que em breve o link já vai estar disponível com o plano completo, e aí todo mundo vai poder acessar, vai ter uma versão completa, uma versão mais resumida, mas ele é um plano para todo mundo, para vocês colocarem debaixo do braço, ajudarem a captar recursos também, né? Não é só a diretoria, não é só o presidente, né, e os prefeitos. Então, quem souber, né, de editais, de oportunidades, de empresas parceiras, né, podem apoiar também essa iniciativa de fortalecer toda a região. Gente, eu queria parabenizar, né? Apesar que eu ainda não vi o plano, né? Eu cheguei aqui, já estava na parte final mesmo, mas eu tenho certeza, né? Pelo plano que foi realizado em Santana, eu tenho certeza que vai ser a principal bússola nossa, a principal bíblia nossa de consulta, quando se falar em turismo na região, quando se falar em circuito Serra do Cipó, em plano de ações, quando se falar do que a gente tem que fazer, né?
real diagnóstico, os principais problemas. Acho engraçado porque nessa semana passada a gente estava discutindo sobre algumas ações. Eu tenho que lembrar o que porque é tanta reunião. Eu acho que algumas ações aí, psicocultural, tudo. Aí nós fomos no Plano Municipal de Turismo, a Zilma estava com ele, e aí nós fomos e consultamos, né? Uma das reclamações. Ah, não, agora eu lembrei. Era sobre a lei do silêncio. Nós protocolamos na Câmara Municipal uma lei de silêncio nessa semana. Tivemos a última reunião na quarta-feira da semana passada, que já vínhamos trabalhando nessa lei já há aproximadamente 6 meses. E aí lá nós abrimos o plano de turismo e falamos lá com o pessoal, gente, é um dos pontos fracos hoje do nosso destino, das reclamações, o excesso de barulho, a poluição sonora. Então, para vocês verem a importância que é de um plano, né? A importância que é de um plano para os municípios, indiferente quem esteja aqui no ano que vem ou no outro ano, que tem realmente quem chega com um plano bem feito, com uma bússola, e que saiba o que vai ser feito, né? O que tem que ser feito nos próximos anos para a gente melhorar esse panorama atual nosso, né? Então é só agradecer mesmo as meninas aí do Macaúbas, né? E agradecer também sempre a Ana e o Lucas por estar fazendo, sendo possível, né, esse crescimento. Eu vejo o circuito hoje passando de patamar, hoje virando para um patamar bem acima do que quando eu comecei, do que eu tenho certeza que os outros, e tenho certeza que outros que chegarão também passarão para outro patamar, e cada vez está melhorando mais, né, o nosso circuito e a nossa região turística da Serra do Cipó. Obrigada a todos, foi um prazer, até a próxima. Tchau, pessoal!